Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver como um desenvolvedor proativo consegue solucionar os seus problemas usando a ferramenta como o Stack Overflow. E uma boa forma de você resolver os problemas e fazer como todo desenvolvedor geralmente faz, que é buscar uma solução na internet, pesquisar como resolver o problema, você acaba perdendo seu tempo. E a gente vai fazer uma simulação de 3 cenários de erro. O que a gente vai fazer, pessoal? Eu tenho aqui uma solução em Kotlin com um erro. Eu fiz uma mudança aqui na string de conexão com o banco para simular o erro. Adicionei esse underline aqui ao final e com isso a conexão não funciona. Ao investigar o erro, você pode conferir os logs da aplicação. Tem muita coisa no log da aplicação. E aqui você tem uma mensagem dizendo que houve um erro de sintaxe SQL. Banco de dados, o nome do banco, não reconhecido. Como que eu resolvo isso? Você vai ler toda a stack e vai procurar uma parte que diz o seguinte: caused by. No mundo Java, no mundo Kotlin, se você estiver codificando em Groove, qualquer linguagem para JVM que compila e gera bytecode, você vai procurar por caused by, que no fim das contas gera um bytecode Java igual todas as outras linguagens que rodam sobre a JVM. Então você vai encontrar aqui caused by. Flyway Core Internal Exception, Flyway SQL Exception. Essa é a classe que explodiu o erro. E aqui ele me diz um pouco mais, que é o que importa para a gente. Unable to obtain connection from database. No database, aí passa o nome do banco. Ou seja, ele foi incapaz de estabelecer a conexão com o banco de dados, porque esse banco de dados para ele é desconhecido. E aí, como você vai resolver isso? Você vai copiar o que vem depois desses dois pontos, depois da exceção aqui, depois do caused by. Às vezes, você pode copiar o caused by também, que pode te ajudar, mas só isso aqui já vai ser suficiente para a gente ter uma ideia de como resolver o problema. Então, eu vou para o navegador e a gente vai investigar isso. Primeira coisa que você vai fazer é pesquisar em inglês. Você pode jogar a exceção aqui, que possivelmente ele já vai responder o seu problema. Unable to obtain connection from database. E vamos pesquisar. Aí ele me pediu um CAPTCHA para verificar se eu sou humano. Aqui ele fala que tem uma nova pesquisa auxiliada pela AI, mas no nosso caso não resolveu. Talvez seja porque a gente especificou o nome do banco aqui. Vamos tirar isso e vamos ver de uma forma mais genérica. E aqui tem um exemplo para a gente. O nosso banco é em MySQL. Aqui ele está falando de um banco em Postgres. E aí tem várias soluções para esse problema. Vamos clicar sobre esse primeiro aqui. E aqui tem a solução. Docker Compose não foi capaz de obter a conexão com o banco de dados. E aí especifica qual é o banco de dados. E aqui ele fala os detalhes da exceção. Esse exemplo não foi muito perfeito porque acabou jogando a gente para uma questão de Docker, mas de toda maneira já te dá algumas ideias do que você pode fazer. E aqui a gente tem o cara respondendo à dúvida dele, né? Quando você tem, geralmente aparece a dúvida mais votada, aqui a gente só tem uma resposta, que é desse cara aqui. Tem 4 pessoas que falou que essa solução resolveu o problema dele. E aqui ele fala: você tentou se conectar através do seu host? Usou uma ferramenta como o MySQL Workbench ou o SQL Server Management Studio ou alguma ferramenta do tipo, ou The Beaver ou ReiDSQL, esse tipo de ferramenta, e mesmo assim você não conseguiu estabelecer a conexão? E aqui ele fala para verificar a URL de conexão. Perfeito. A gente tem uma solução aqui. Não necessariamente resolve o nosso problema. Uma outra coisa que você pode ter que fazer é especificar uma mensagem de erro. E aí você pode colocar aqui: como resolver o erro. Estou fazendo isso aqui, pessoal. Suponha que você é um desenvolvedor iniciante e não sabe exatamente como resolver os erros. E também não sabe direito inglês. Você pode jogar aqui a sua dúvida. Depois você
junta essa parte aqui com o que você já tem. How to resolve the error, e aí você cola toda o restante da mensagem. Seria algo assim, quer ver? Vou copiar e vou colar aqui. E a gente vai repetir a busca e vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso aqui a gente foi bem criterioso, né? Então dificulta um pouco, mas geralmente, pessoal, o mais tranquilo a se fazer é colocar uma pesquisa em inglês, porque a maior parte do conteúdo produzido no mundo é produzido em inglês. Então você tem um leque maior de possibilidades e mais pessoas podem te ajudar com a sua dúvida. Beleza, o outro cenário que eu preparei também de erro é na mesma pegada, só que dessa vez é uma aplicação ASP.NET. O que eu fiz? Mesma lógica, eu peguei a string de conexão e alterei o final, e aí ele não consegue estabelecer a conexão e explode um erro. No .NET ele consegue detalhar melhor aqui. E aqui você pode investigar o que é o erro. E ele também fala que o banco, e fala o nome do banco, não é reconhecido. O que a gente pode fazer? Vamos copiar essa mensagem aqui, Ctrl C, e vamos para o Stack Overflow. Ctrl A, Ctrl V. A gente tenta dessa maneira aqui, se não der certo a gente tira essa mensagem aqui do meio. Então vamos lá. Ok, agora a gente tem duas respostas e uma é justamente com o MySQL, só que nesse caso com o Google Cloud. E também tem essa outra resposta aqui, e a gente vai investigar ela. Nesse caso aqui, a gente não teve muita sorte, porque só tem uma resposta e ninguém votou positivo, então provavelmente ela não resolveu o problema de ninguém. No segundo caso, a gente tem mais uma solução aqui e também não tem resposta. E é por isso que você vai ter que complementar suas dúvidas com o Google, e é o que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.